Novo ano, problemas antigos. 2018 para o Vasco começa com uma grande indefinição. Quem será o presidente do clube? Nesta terça-feira, a Justiça indeferiu a liminar do mandado de segurança do Vasco. Com isso, os votos da polêmica urna 7 continuam suspensos, o que faz da chapa vencedora da eleição a da oposição, liderada por Júlio Brandt. Se eles vão assumir o poder de fato, essa é a grande pergunta. O atual presidente, Eurico Miranda, que tenta reverter a situação, concedeu entrevista coletiva em São Januário e negou participação em qualquer procedimento ilícito durante o processo eleitoral. O Vasco não pode ser taxado como tendo um processo eleitoral que foi eivado em vício, que teve isso, que teve cooptação, compra de voto, não sei mais o quê. Vício. Que teve isso, que teve cooptação, compra de voto, não sei mais o quê. Eu não participei absolutamente de nada, de nada. A chapa vencedora deveria assumir o comando na próxima semana, mas o mandatário vascaíno disse que é favorável à suspensão da eleição como um todo, e não apenas da urna 7. E vou continuar como presidente do Vasco. Repito, vou à última instância para que prevaleça a verdade nisso. Na coletiva, o atual presidente do clube também admitiu que os salários de novembro e dezembro, além do 13º de 2017, estão atrasados e disse que o dinheiro que vai entrar com a venda de Felipe Coutinho do Liverpool para o Barcelona pode ajudar a quitar essas dívidas. Vai ter uma folha geral na ordem de 5 milhões. Se o Vasco receber 15 milhões, está tudo. Indefinição fora de campo e dentro dele também. Até agora o Vasco apresentou 3 reforços para a temporada e acaba de perder um nome importante no elenco. Chegou ao fim a pediu o contrato e eu concordei, ele é que pediu para sair, eu concordei. Na lista de possíveis contratações do Gigante da Colina está um jogador. E eu concordei, ele é que pediu para sair, eu concordei. Na lista de possíveis contratações do Gigante da Colina está um jogador pro ataque. Os favoritos neste momento seriam Chiesa, que está no Vitória e também interessa ao Botafogo. Até um astro do futebol mundial pode aparecer. Júlio Brandt teria se reunido em Paris com o camaronês Samuel Eto'o para apresentar um projeto ao atleta de 36 anos. Hoje, Eto'o é jogador do Antalyaspor. No clube turco, ele tem 77 jogos e 44 gols. Negociação que ganhou críticas de Eurico Miranda. Ele chega e diz que sentou com o Eto'o em Paris para trazer o Eto'o. Eles querem brincar com o Vasco, querem brincar isso. Isso só pode ser sacanagem. Ficou na bronca aí o Eurico Miranda, isso vai dar muito o que falar ainda, esses bastidores políticos do Vasco, aliás, bastidores que se arrastam, né? Os problemas políticos se arrastam já há bastante tempo no clube, inclusive foi problema lá em 2011, na primeira saída do Anderson Martins. Também era ano eleitoral, o Anderson Martins estava insatisfeito, né? Inclusive por questões salariais também, atraso de salários, enfim, algumas pendências que não eram pagas. Esse ano o problema voltou a se repetir. O Anderson Martins sem receber novembro, sem receber 13º. O salário de janeiro ele está atrasado também. O vencimento dele seria no dia 5, foi no dia 5. Mas o Vasco tem um acordo com os jogadores para pagar até o dia 20, ou seja, nesse acordo ainda existe aí um prazo para quitação do salário desse mês. Mas foi crucial para essa decisão do Anderson Martins. E o presidente do Vasco, Eurico Miranda, Rodrigo, aceitou por conta do alto salário do jogador. Está enxugando também a folha para aliviar um pouco as contas. Ok, mas você vê como é que eleição ou problemas eleitorais interferem no time. Se o Eurico tivesse certeza absoluta de que ele vai continuar como presidente do Vasco, será que ele teria liberado tão facilmente o Anderson Martins? Acho que não. Porque às vezes o cara é presidente da tribuna, ajudou a resolver o problema defensivo, melhorou o Breno cresceu do lado dele, é um jogador para o sistema defensivo do Vasco fundamental. Então, em tese, era um jogador... Você vê, o Gustavo Scarpa é um jogador importante, o Fluminense são jogadores importantes. O Fluminense, com todos os problemas, está tentando lutar, fazer alguma coisa para manter o jogador na justiça, seja como for, mesmo com tantos atrasos, mais até do que o Vasco está fazendo com seus jogadores. Mas talvez o Eurico, assim, quer dizer, não está afim, sai.
Porque ele não vou ser mais presidente possivelmente, tudo indica que o Júlio Brandt, com a anulação da Urna 7, vai ser o presidente. Talvez o Eurico não esteja fazendo tanto esforço assim para deixar o Vasco tão forte. Apaga incêndio. Mesmo dívida, né? Tem muito presidente ou dirigente que na hora que vai sair de cena, não tem muito problema de fazer dívida, de, sabe, pagar isso aqui, pagar aquilo ali. Empurra para a barriga para outra gestão. Mas, falando do Vasco, que vai jogar Libertadores, é um ano diferente para o Vasco em relação ao ano passado. O Vasco começa a Libertadores já com jogos decisivos, mata. Deveria estar se fortalecendo, não sendo enfraquecido. E isso vai minando. Agora, eu sei que hoje, nesse momento, tudo que você fala do Vasco é se fortalecendo, não sendo enfraquecido. E isso vai minando. Agora, eu sei que hoje, nesse momento, tudo que você fala do Vasco, parece que você está tomando partido de A ou B, né, na questão eleitoral. Eu também achei esse anúncio do Eto'o no Vasco, anúncio não, né? Suposta contratação do Eto'o, essa conversa. Eu também fiquei muito com o pé atrás, porque nessa época do ano, especialmente antes de eleição também, tem muito balão de ensaio. Muita notícia que é jogada para fazer marketing, para fazer política também. Não estou falando que é o caso exatamente nesse aqui, mas isso é comum no futebol. Né? Alguém quando quer ascender politicamente ou quer ganhar espaço... Nós já vimos isso no próprio Vasco outras vezes. Então, presente de Natal que não chegou, nós já vimos outras situações no próprio clube, né? Então, e aí você vê, de fato, o Vasco precisa do Eto'o hoje, o Eto'o é um grande nome e tal, não sei o quê. O Vasco não está conseguindo pagar salário dos seus jogadores. Né? O Eurico falou, todo centavo que pinga lá, hoje é para pagar a dívida, para pagar com os jogadores. Aí você vai atrás do Eto'o, que você não tem ideia de quanto ele vai pedir. Se é que ele vai topar jogando no futebol brasileiro, quanto que ele vai receber, o quanto que ele vai dar de retorno nessa altura do campeonato da carreira dele, veterano e tal. Será que vale a pena? Eu acho que não. Então me parece uma coisa meio megalomaníaca, talvez com muita característica pinta de coisa de marketing e de eleição. Né? Então, jogou para a torcida. E só a mesma entrevista que a gente acompanhou agora há pouco do Eurico Miranda, ele fez uma dura acusação, né? uma dura revelação de que o irmão do Júlio Brandt mantém um escritório no Rio de Janeiro que representa vários jogadores. Né? Enfim, são questões aí que estão agitando os bastidores políticos do clube. Mais uma vez. Já a gente fala do Anderson Martins chegando ao São Paulo. O Anderson Martins que vai para o São Paulo e agora disputa espaço com o Arboleda e com o Rodrigo Caio. Não vai ter uma vida tão fácil no São Paulo. Não é um baita reforço, mas o Rodrigo Caio é praticamente titular. Sim. O Arboleda está ali. Daqui a pouquinho a gente fala do São Paulo, até porque teve apresentação lá no São Paulo também. Mas a gente segue falando do Cruz Maltino, do Vasco da Gama, porque o Zé Ricardo, que não se envolve muito com os bastidores turbulentos do Vasco, está trabalhando e está de olho no mercado. O Vasco vem buscando se reforçar devido à Libertadores, que começa agora já no dia 22 de janeiro. E olha só o que aconteceu. O nome de Riascos estava na lista de possíveis atacantes para o Vasco para essa temporada agora de 2018. E não é, Rodrigo Bueno, que antes mesmo do clube anunciar, o Riasco, em sua conta oficial, postou essa foto com a camisa do Vasco. O Riasco, que já passou pelo Vasco, quando passou, disputou 47 partidas, fez 17 gols, postou a foto. Eu queria outra foto que a gente vê que é a conta oficial, olha lá, Riasco tem o tique, né, azul ali, de conta oficial, conta verificada. Então, de fato, essa conta é do jogador. Teria atravessado o clube, até porque a gente fica de olho nas notícias, acompanhando os clubes que estão buscando os reforços, e o Vasco até agora não anunciou. A gente sabia do interesse do Vasco no Riascos, mas estava na lista, Rodrigo. Bom, pelo menos tem uma coisa muito bacana. Tem jogador se matando para sair do Vasco, quer sair de qualquer jeito. O Anderson Martins. Esse quer entrar de qualquer jeito. Esse aí quer, não. Eu não quero nem saber, me anunciou não, vou estar pagando, não quero saber. Eu estou voltando pro Vasco, já anuncio aqui, se me querem ou não, se o técnico gosta de mim ou não quero nem saber. Eu estou voltando e pronto. Pelo menos ele está com vontade, né? Se o Eurico fala, só quero um jogador que está com vontade de jogar no Vasco, o Riascos está. E eu vou fazer uma comparação do Riascos com o Wagner Love no que eu falei aqui, não de futebol, mas de gerenciamento de carreira.
Calheiros está falando comigo assim, poxa, mas ele passou por onde? Ele tá no Milionários. Eu vi aqui rapidinho, ele passou por 4 times do México em curto espaço de tempo. E isso fora dos clubes brasileiros. Tá no Milionários. Eu vi aqui rapidinho, ele passou por 4 times do México em curto espaço de tempo. E isso fora dos clubes brasileiros, Cruzeiro, Vasco e tal. É um cara que também é pinga-pinga. Eu não gosto muito de jogador que troca tanto de clube assim. Eu acho que não é legal. O cara tem uma dificuldade de criar identidade com o clube e parece que ele volta na necessidade. Então, ele talvez agora esteja precisando mais do Vasco até do que em outros momentos. Né? Então, aí volta, né? Faz Juras de Amor, faz a dança da minhoca. Aí é pelo Milionários, né? Isso, defendendo Milionários ainda, que foi o último clube dele. Colombiano. A gente está vendo gols do Riasco com a camisa do Milionários. Eu lembro, Rodrigo Bueno, que ele surgiu, né? Ele despertou interesse dos clubes brasileiros na Libertadores de 2013, jogando pelo Tijuana. Do pênalti famoso, exatamente. Do Vitor. Ele vem para o Cruzeiro, ele não se adapta muito bem ao Cruzeiro, é repassado ao Vasco, retorna ao Cruzeiro e arruma aquela confusão. Você lembra? Pois Ele estava forçando a barra para voltar ao Vasco. Ele ofendeu o Cruzeiro, né? Ele usou uma palavra bem feia. Exatamente. E aí acabou ficando em litígio com o clube, o Cruzeiro deu um castigo, manteve o atleta lá no elenco, mas treinando separado, com futuro indefinido, e a partir dali ele rodou, como disse o Rodrigo Bueno, em diversos clubes, no México e, por último, na Colômbia. Já está sem contrato no Milionários, ou seja, o Riasco está livre no mercado para acertar o futuro dele. E agora ele faz essa postagem com a camisa do Vasco, me parece muito claro. E ele tinha tudo para chegar no Vasco, porque o salário dele, ao que indicam as notícias, é um salário baixo perto dos outros atacantes. Ele receberia algo em torno de R$200 mil. Pensando no mercado, não é algo muito próximo do que os grandes atacantes ganham, mas estariam esperando o aval do técnico Zé Ricardo para saber se efetua de fato ou não a contratação dele, se o Zé vai trabalhar com Riascos ou não. Agora a gente fica na expectativa do Vasco. Porque na lista ele tá. E olha, conta oficial, conta verificada do Riascos, ele colocou lá. Obrigado por depositar confiança em mim, deixarei a alma no campo. Ele deixa, é forte, né? Ele quer voltar. Já que falamos de mídia social, ele postou, eu acompanhei, tive muito contato nesses últimos dias com vascaínos em redes sociais e há uma divisão. As pessoas assim, peraí, o Riascos está voltando, vamos ter de volta o Riascos, é bom ou ruim? Eu não consegui tomar partido ali, muita gente achando, não dá, já deu o que tinha que dar. E gente, poxa, legal, melhor do que tá aí. Vamos tomar partido agora então? Vamos. Hashtag Bom Dia Fox, quarta, torcedor do Vasco. E lógico que a gente prioriza o torcedor do Vasco, mas o espaço aberto a todos que estão assistindo um Bom Dia Fox. Seria uma boa o Riasco voltar para o futebol brasileiro? Você, torcedor do Vasco, gostaria de ter o Riasco defendendo o Cruz Maltino no Campeonato Brasileiro, a Libertadores? Manda pra gente lá na hashtag Bom Dia Fox, quarta, e sempre justifique a sua resposta. Sim, eu gostaria, acho que ele é matador, é um bom atacante, tem o DNA do Vasco. Conta lá pra gente o porquê da sua resposta. Enquanto você tuita, você sabe quando o Vasco vai estrear? A gente bate a agenda do Vasco agora aqui na tela do Bom Dia Fox. Calheiros, o Vasco entra em campo no Campeonato Carioca contra o Bangu já no dia 18 de janeiro. Esse é o primeiro compromisso